Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre bem-estar, felicidade e qualidade de vida. Como anda a sua qualidade de vida aí de casa, né? Você que está nos assistindo. E para estar aqui falando hoje sobre esse assunto comigo, estou com a Ana Moraes. Ela que tem mestrado em gestão de desenvolvimento, MBA em gestão de varejo, especialização em psicologia organizacional e do trabalho e pós em superdotação, altas habilidades e múltiplas inteligências. Ana, gratidão por você estar aqui conosco no Natcast, né? Por falar sobre início do ano, vamos falar aí sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre felicidade. Para a gente iniciar, fale um pouco de você, um pouco da sua profissão, se apresente para o pessoal de casa. Obrigada, boa tarde, Nath. Primeiro, agradecer, né, assim, o convite para participar aqui com você e falar um pouco desse tema tão importante e emergente, né? Sim. Eu sou professora, eu gosto de me apresentar assim. Eu sou mulher, sou brasileira, sou mãe, sou professora, sou consultora também e comecei há uns 5 anos atrás a investir na minha carreira também como escritora. Então, é desse lugar que eu falo, né? Eu falo como uma mulher que vive no Brasil, que materna, que está no meio desses desafios todos que a gente está, né? De viver na sociedade brasileira, que não é fácil. Sim. Já não é fácil de um modo geral, mas também não é fácil para nós mulheres, né? E fiquei muito contente da gente ter conseguido falar nesse momento, que é o começo de ano, né? Um momento em que todo mundo fica pensando assim, o que é que eu vou fazer com esse ano novinho em folha, que eu estou começando, né? Então, 2025 está começando aí, hoje é apenas o dia 15 de janeiro, é hora da gente pensar um pouco, né? O que é que eu faço para minha qualidade de vida? O que é que eu faço pelo meu bem-estar? O que é que eu faço pela felicidade das pessoas que estão comigo, né? Na Sim. jornada, enfim. É desse lugar que eu quero falar um pouco, assim, trocar ideias. Ô, Ana, e por que você escolheu, né, essa profissão de ser professora, ser escritora, ser psicóloga, entre outras profissões que você tem aí? Eu venho de uma família grande, Nath. Então, lá em casa, nós somos 11 filhos, né? E a minha mãe foi professora. Até ela ter família, filhos e tal, e aí não dava mais, né? Então, ela sempre ensinava a gente em casa e a gente também ia para a escola, mas foi ali que eu comecei a pensar assim, poxa, faz sentido ensinar alguém, partilhar o que eu aprendi, aprender com as outras pessoas também, porque quando a gente ensina, a gente também aprende um pouquinho, né? Sim. Então foi nesse lugar assim que eu comecei a pensar e aí trabalhei no varejo muitos anos da minha vida, que é uma área muito exigente, né? A gente meio que quase não tem vida ali. Aí depois eu pensei, puxa, não faz mais sentido para mim. Eu quero ir agora para outra área onde eu possa exercer mais a minha intelectualidade, aprender, ensinar e também ter uma vida com um pouco mais de qualidade, né? Porque no varejo é uma vida muito exigida, né? E aí foi nesse momento que eu fiz a transição de carreira, saí do varejo, fui para a área de educação, onde eu estou até hoje. Sim. Feliz. Feliz, né? Esse é o nosso Feliz. tema, felicidade, que eu acho que hoje a gente vê muitas, no seu ponto de vista, você enxerga que as pessoas estão muitas vezes infelizes? Olha, esse livro que eu acabei de escrever, que é Reinventando a Felicidade, ele é fruto de 2 anos de pesquisa, né? Então, desde ali, depois da pandemia, né? Como eu sou professora, na época eu criei um curso online que chamava Como Alcançar a Serenidade e o Equilíbrio na Crise, por causa da pandemia. E esse curso chegou a ter mais de 1.000 alunos, assim, né? Alunos, de fato, né? Não só inscritos, mas alunos que concluíram o programa. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Disse, nossa, mas a gente está na pandemia, mas e depois? Quando a pandemia passar, a gente vai fazer o quê, né? O que é que a gente vai fazer Né? pelo nosso bem-estar, né? E aí comecei a pesquisar e muitos estudos e pesquisas nessa área de psicologia comportamental e bem-estar, eles mostram isso, que as pessoas estão em crise. Elas estão em crise por vários aspectos, né? Estão em crise por conta do nosso estilo de vida, estão em crise por conta da crise de valores também, né? Porque a gente vive uma ruptura. A gente fala muito sobre, por exemplo, ambiente disruptivo,
mas também estamos passando por uma mudança de mentalidade. E nessa mudança de mentalidade, é natural que a gente fique super ansioso, né? Sem saber, Sim. puxa, como vai ser o futuro? E agora, né? A segurança que os meus pais tinham, meus avós tinham, ela se dissipou. Então, como é que a gente se situa nisso? Então, esses estudos mostram que as pessoas estão mais ansiosas, mais suscetíveis à depressão, por exemplo. Acho que E depressão é a doença do século, né? Depressão e ansiedade. depressão e ansiedade. E é desse pano de fundo meio que emergem os principais estudos, né, que falam sobre felicidade, né? Como que você trabalha para não sucumbir, porque de fato o estilo de vida que a gente vive hoje meio que empurra a gente para isso, né, Eu para acho que ansiedade. principalmente São Paulo, né? Eu acho que aqui é tudo muito corrido, no meu ponto de vista, né? Eu acho que as pessoas sempre estão correndo para tudo. Muitas pessoas, às vezes, a gente vê vivendo ali no automático, né? Você vê isso ou não? Ah, certeza. Além da vida no automático, tem uma coisa importante que é a profundidade de tudo que a gente faz, que é esse estar presente. Então, eu vou dar um exemplo que a gente vê todo dia. Por exemplo, você vai num restaurante, o que é que você espera? Que as pessoas estejam socializando, conversando, desfrutando daquele momento de interação, de uma refeição prazerosa, da companhia da pessoa que está com ela ali, né? E, na verdade, as pessoas vivem isso sem profundidade, porque elas estão ali e estão no celular, elas estão ali e estão no computador. Então, nem se alimentar direito a gente está conseguindo mais fazer. Então, é o Exatamente. que você falou, né? Meio que a gente está vivendo como se a gente estivesse caminhando sobre a água, sabe? Sim. Sempre sem conseguir adensar e vivenciar as coisas por inteiro, vivenciar as coisas com qualidade, com profundidade e com a intensidade adequada, né, para tudo que a gente vive, enfim. É uma luta. Ô, Ana, e no seu ponto de vista, quais são as situações assim que deixam as pessoas mais assim, vamos supor, eu passo por uma situação na minha vida que deixa a pessoa mais infeliz. Tem alguma situação que assim, por conta das suas pesquisas que você vê que se ela passa por determinada situação, ela fica mais infeliz? Tem esse estudo, por exemplo, o estudo mais conhecido hoje, né, é o estudo de Harvard. É um estudo que já tem mais de 80 anos que está em execução. É o maior estudo longitudinal na área de psicologia do comportamento voltado para a felicidade no mundo. E nesse estudo, eles falam, né, claro, tirando ali momentos de adoecimento, né, ali que você está doente realmente biologicamente, e momentos de crise, por exemplo, a pandemia, né, tirando esses momentos, os momentos que mais deixam as pessoas infelizes são as crises no relacionamento. E essa crise no relacionamento, por exemplo, pode ser com a sua figura materna, a sua figura paterna, um irmão com quem você tem uma relação muito profunda e complexa e que por algum motivo se dissipa, né? Um casamento desfeito, às vezes um namoro também, né? Uma amizade. Eu outro dia estava falando sobre isso, comentei, né? Por exemplo, eu mudei de Recife para São Paulo e é uma ruptura, né? Então, os meus É filhos encerrar um sentiram, ciclo, né? encerramos um ciclo, perdemos amizades. Então, por exemplo, eu tinha amigos de 25 anos, né? Que Caramba. eu me afastei um pouco. Claro, hoje a tecnologia ajuda nesse ponto, né? Porque a tecnologia deixa a gente muito à vontade para falar com a pessoa a qualquer hora, mas a proximidade física é insubstituível, né? Então, esse tipo de ruptura é um momento de crise desse bem-estar emocional e psicológico, porque você se sente só. E aí é onde a gente volta ali, né? Nos gregos, nos romanos. A gente não nasceu para viver sozinho. Se tem uma pessoa que diz assim, ah, eu vivo muito bem sozinho, opa, desconfie, porque pode ser que essa pessoa tenha um estilo de personalidade, não sei, talvez muito individualista, egoísta, narcisista, sei lá o quê, né? Mas o ser humano, ele precisa de gente, eu preciso de pessoas, você precisa, todo mundo aqui precisa. É isso, esses relacionamentos é o que fazem o efeito contrário do que você perguntou, né? Eles elevam o nosso grau de felicidade. Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual é a importância hoje da gente ter um relacionamento independente, né, de qual, como você comentou, de pai, de mãe, de irmão, de marido, mulher,
para nossa saúde e para nossa felicidade nos dias atuais? Importância altíssima. Se é uma coisa que foi provado cientificamente que pode ajudar uma pessoa a ser feliz, são os relacionamentos. Agora, claro, esse relacionamento precisa ter uma certa qualidade ali, né? Não pode ser um relacionamento muito fugaz, precisa ter profundidade. Então, você quer uma coisa que eu observei agora no Natal, eu ia até fazer um vídeo sobre isso, terminei não fazendo, mas muito interessante. Muita gente criticando a reunião de Natal. A reunião de família, né? É porque tem o tio do pavê, porque tem a minha tia que pergunta do namorado, aí não sei o quê, não. Então, essa dificuldade de tolerar, né, e de conviver, com certeza ela contribui para um nível de infelicidade maior. Por quê? Porque é na construção dessas relações que você vivencia suas memórias, que você estreita essas relações, que você aprofunda, que você consegue ajuda e apoio. Às vezes para uma coisa super simples, né? Por exemplo, puxa vida, eu moro sozinha, eu quero mudar um móvel do lugar e eu não consigo. Eu preciso de alguém que me ajude a fazer isso, né? E aí, durante esse período natalino, sempre surge, né, essa coisa assim, mas não é chato a reunião de família, a festa da firma é chata, a reunião de família é chata. Por quê? Porque justamente esse momento de crise que a humanidade vive é uma crise também da intolerância, né? Como é que eu consigo conviver com pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente, às vezes manifestam cobranças inadequadas, mas eu também sou um ser humano e posso até fazer isso também com outras pessoas, né? Então, o relacionamento, ele amplia a nossa capacidade de viver bem, e esse estudo de Harvard provou que quanto melhores os seus relacionamentos, mais você tem um impacto positivo na saúde biológica. Na saúde. Significa que, se eu tiver bons relacionamentos e estiver me sentindo bem, a minha saúde biológica ela é comprovadamente melhor. Interessante. O caso dos idosos, por exemplo, né? Por que é que muitas pessoas idosas, como você falou, a depressão. Então, tem o fantasma da depressão. Por que é que uma pessoa idosa ela entra em depressão? Porque não tem interações sociais. É abandonada pela família, em alguns casos, são pessoas que ficam sozinhas no mundo de repente. Então, imagina, eu tive a minha vida inteira, né, cercada de pessoas ali amorosas, cuidadosas, pessoas que se preocupavam comigo, pessoas que eu me preocupava com elas, então eu podia fazer um bolo e levar para aquela pessoa que eu adoro, que eu amo, e de repente eu não tenho nada. É claro que essa pessoa vai adoecer psicologicamente, emocionalmente, e depois o corpo vai mandar a conta, né? Ô, Ana, e no seu ponto de vista, o que mais atrapalha hoje a felicidade das pessoas? Olha, duas coisas, né? Eu até falo sobre isso no meu livro, tem um capítulo inteiro que eu falo sobre isso, mas vou falar sobre a primeira, que é a tecnologia. A tecnologia tem atrapalhado demais as pessoas, porque o processo da gente se dizer feliz é um processo de autoconsciência, Sim. né? Então, quando é que eu sou feliz? Quando eu tenho consciência da minha vida, dos meus privilégios, das minhas desventuras e fracassos, mas também das minhas conquistas e vitórias, né? Dos meus relacionamentos. Então, essa consciência dá felicidade para a gente, né? Quando eu não tenho consciência de tudo que eu vivi, todos os processos, né? Esse afastamento, é como se fosse uma ruptura interna mesmo. Eu vivo, mas não sei quem sou. E é muito comum, né? Às vezes você conversa com uma pessoa assim, que você pergunta para ela, quem é você? Né? A pessoa Sim. se perde porque ela vive esse afastamento de si. Então, nesse sentido, a tecnologia, ela aprofunda esse abismo. E eu vejo muito também a questão da rede social, a questão da gente se comparar muito com o outro, né? Com a vida do outro, tipo, ai, tal pessoa conseguiu, por que que eu não tô conseguindo, né? É muito, às vezes, assim, poxa, a gente se coloca abaixo daquela pessoa e daí vem, acho que muito os pensamentos, poxa, eu não consigo. Ou só que cada um, né, no meu ponto de vista, cada um é diferente. Cada pessoa tem o seu estilo de vida e a forma como você pensa, né? É um exemplo a gente vê muito a mulher, a gente é muito de comparação, né?
o principal emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer, às vezes eu quero emagrecer tudo uma vez. Por que que a outra pessoa, às vezes, emagrece com um mês e eu não consigo? E aí a gente fica nessa questão da comparação, acho que muito por conta das redes sociais, né, Ana? É. Agora acho que tem parece que as pessoas estão começando a acordar. Então, no meu livro eu falo sobre isso, né? A tecnologia, ela, sabe, espalhou todas essas possibilidades de impacto negativo. Porque, veja só, eu penso assim, se o brasileiro, por exemplo, usasse as mídias sociais como o que elas são, o que é uma mídia social? É social. Então, como era o social antigamente? Ir numa praça, se encontrar numa lanchonete, tomar um Uhum. sorvete. Tomar um sorvete, socializar, falar sobre amenidades. Você não expunha a sua vida tão abertamente, né? As pessoas tinham um cuidado com isso. Então, não era todo mundo que tinha acesso ao que você está tomando café da manhã, ao que você está fazendo, ao que aconteceu com a sua roupa, ao que aconteceu numa festa, Ao seu ao trabalho, seu né? trabalho. O profissional eu até concordo, né? Porque a gente vive disso, né? Profissionalmente você precisa, né? É o seu currículo social, é a sua prova social, você colocar ali, super concordo. Mas as pessoas que entram num nível de exposição muito severo, né? Que expõem todas as suas dores, todas as suas conquistas, todas as suas dificuldades, todos os seus relacionamentos, rapidamente elas entram num processo autodestrutivo por causa das mídias sociais. E é tanto que, assim, também tem estudos agora falando sobre o impacto severo de mídias sociais como o Instagram e Facebook, por exemplo, principalmente em meninas na idade de 8 aos 14 anos. Que é o quê? A idade da consolidação da formação da nossa Sim. personalidade, né? Então, é um risco muito grande. Então, essa é a coisa número um que eu acho que mais atrapalha, assim, porque você fica o tempo inteiro se comparando e aquilo não para nunca. Você quer ver um É cada vez exemplo? pior, É né? cada vez pior. Como é que você fazia antes que você ia num salão de beleza? Me conta. Por, na época, né, dos meus 12, 15, 16, era indicação e em cidade pequena, então, né, que eu venho de cidade pequena, não tinha muita opção. Mas não tinha questão da rede social, era boca a boca. É. Tipo, ah, vai em tal fulano que é bom cabeleireiro, vai na mulher que ela faz isso. E aí você, tipo, pega aquela, né, fica ali e você, anos, né, igual eu fiquei acho que 10 anos com o mesmo cabeleireiro lá da minha cidade, no tempo Pois que eu vivi é. lá. Então tinha uma relação, concorda? Sim, E você ia naquele lugar, aquele momento ali tinha um tempo para começar e para terminar. sim, Então, que tempo era esse? Era o tempo de você conversar um pouco, às vezes desabafar com uma pessoa de confiança, que você, né, achava que era uma pessoa que podia te ouvir. Você abrir uma revista, sei lá, uma revista de atualidades, e a revista tinha um limite, tem uma hora que as páginas sim. acabam, né? A revista hoje não tem limite, ela não acaba nunca. A hora que você tocar no seu celular, você tem acesso a uma vastidão Não. incomensurável de imagens e sempre imagens que nos colocam em questionamento interno, né? Poxa, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu estou bonito? Será que eu estou envelhecendo? Será que a minha roupa está boa? Será que isso é tanta pressão em cima disso? Então, as tecnologias elas têm atrapalhado demais as pessoas. É muito importante a pessoa, assim, sabe, dar um basta. Hoje, por exemplo, eu vou te falar, tem uma influenciadora que eu acompanho, que chama Camila Coutinho, e ela meio que comprou um aplicativo, baixou um aplicativo, em que ela paga para bloquear o Instagram. Para quê? Para não ficar recebendo mensagem 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da... Porque vai ter sempre alguém E olhando sim, ainda aquilo, mais né? quando você pesquisa. Vamos supor, você vai lá e pesquisa alguma coisa, to- toda hora vai aparecer Toda aquilo para hora vai você. aparecer. E aí você começa a entrar num mundo em que aquilo vira uma falsa referência. Que é como você falou. Eu não posso comparar a minha vida, o meu palco, com os bastidores de outra pessoa. E nem o contrário, né? Então, o perigo está aí na tecnologia, porque a gente precisa aprender a controlar a tecnologia e não ser controlado por ela. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão controladas pela tecnologia, né? Entra muito aquilo, né? Como se diz, você entra ali para ficar 5 minutinhos e às vezes você acaba ficando 5 horas numa rede social. Porque, querendo ou não, te prende ali, né?
a rede social. E aí você vê, às vezes seu dia acabou, você não fez o que você tinha que fazer, a sua tarefa, daí vem o quê? Vem a culpa. É. Aí você começa a se É culpar. cíclico, né? É um processo cíclico, vicioso, assim, que você não consegue se libertar dele, se você não tiver. E aqui é conselho mesmo, tá assim, acho que desde que eu assisti aquele filme lá, que é A Rede, né? Desde que eu assisti A Rede, eu coloquei um bloqueio do tempo para todos os aplicativos, desativei as notificações, então o celular fica a meu serviço. E não eu a serviço do celular. Tocou, eu corro para ver. Notificação, eu corro lá. Não. Faz tempo que eu não sei o que é isso. E eu bloqueio mesmo. Você já passou 1 hora e 30 minutos? Esquece. Eu vou pegar um livro, vou fazer uma receita. Inclusive, eu tenho um livro de receita em papel para não precisar ter que estar no celular, porque de novo chegam as notificações e aqueles pop-ups, aqueles cookies que você nunca consegue rejeitar, né? Então, acho que agora é o momento das pessoas pensarem assim: tá bom, eu já descobri o que é esse mundo mágico. Sim. O que é que eu faço com isso agora? Eu passo a controlar isso ou essas coisas vão me controlar, né? Que é o que gera infelicidade, ansiedade, depressão, dores, sentimento de fracasso, enfim, né? É bem complicado. Uma vastidão de coisas, né? Uma vastidão. Agora, a segunda coisa que você perguntou, né? O que é que mais atrapalha hoje as pessoas a serem felizes? E aí é onde eu falei sobre isso num capítulo inteiro no livro, que é o adiamento. Principalmente quando a gente é jovem, a gente acha que tem a vida eterna, né? Eu já estou com quase 50 anos. Então, a gente começa a ter noção da brevidade da vida e de como a gente precisa aproveitar as coisas com mais qualidade. Só que é típico, né, do ser humano ele ficar sempre esperando para ser feliz quando tiver um momento perfeito. Quando eu for promovida, quando eu fizer aquela viagem para Paris, quando eu ganhar um prêmio, quando eu tiver filho, quando eu casar, quando. E aí você vai perdendo a coisa mais preciosa que a gente tem na vida inteira, que é o tempo. Esperando a hora perfeita de ser feliz. Então, esse adiamento, ele é a pior coisa, né? Porque você não se dá conta. Como foi teu dia hoje? Olha como foi bom. Primeiro, você acordou, está com saúde. Segundo, você está vivendo num país que não está em guerra. Você tem um trabalho, você tem uma família. Não, Ana, mas a minha vida não é tão perfeita assim. Tá, mas então vamos olhar o que é que tem de bom? Ao invés de você ficar esperando para ser feliz daqui a 1 ano, 2, porque pode ser que não aconteça nunca, né? Nunca. Então, o adiamento é a segunda coisa, assim, que eu acho que mais atrapalha. Ô, Ana, e você acha, assim, que as pessoas estão perdendo a qualidade de vida em relação a não ter, vamos supor, principalmente às vezes quem é empreendedor, né? Que a gente fala que a gente vai empreender, às vezes a gente trabalha mais do que quando era CLT. Você acha que as pessoas estão, assim, perdendo a qualidade de vida, igual você comentou algo no início, que é bem importante, a relação de estar presente, né? E às vezes na correria a gente não para tomar um café direito, tudo não, porque eu tenho que tomar logo café, porque eu tenho que trabalhar, ou almoço, ou janta. Você acha que perdeu muito essa questão dos anos para cá, a qualidade de vida das pessoas? Perdeu porque antes a gente não tinha uma interrupção o tempo inteiro nesse processo, né? Sim. Então, eu poderia dizer assim, por exemplo, eu estou no hotel, eu vou pegar minha toalha de banho, eu vou tomar café no hotel, eu vou para a piscina, ou eu vou para a praia. E esse momento, ele era genuíno, né? E agora não, agora a pessoa já acorda, que é triste, né? Se a gente for olhar assim, às vezes a pessoa está num paraíso e está olhando outro negócio lá em outro país, que ela não vai nunca vai ver aquelas pessoas na vida, nunca vai trocar nem 5 minutos de conversa com aquelas pessoas que ela está ali, e ela está deixando de aproveitar esse momento presente. Então, isso com certeza é péssimo, né? Porque imagina, eu estou aqui com você, por que eu não fico nesse momento com o presente? Não, tenho que olhar o celular. Claro que a gente trabalha, como você falou, né? Empreendedor não tem, não tem férias. É um estilo de vida que a gente escolhe e que tem seus, né, seus prós e contras, né? Os percalços ali. Mas eu posso estabelecer limites. Um limite, claro, é esse, né? Quando eu estiver vivendo um momento, viver esse momento com inteireza, com qualidade, com apuro, com respeito
até pela própria pessoa, né? Porque às vezes a pessoa por exemplo, uma coisa que eu adoro, café. Eu sou fã de café. Então, todo lugar que eu vou, para mim, é importante. É um ritual para mim. E é um ritual também de limpeza mental, naquele dia ali, né? Então, eu paro, eu coloco a minha xicrinha, eu coloco um biscoitinho do lado. E aquele momento ali, para mim, é o meu ritual diário de higienização mental. Aí eu vou pensar, né? Poxa, olha, como tal coisa foi tão legal, né? Puxa, que coisa boa. Isso aqui também não foi bom. Será que eu tive parte nisso? Como é que foi? Então, nesse processo, eu tenho consciência do que eu estou vivendo ali. Agora, imagina você preparar tudo isso e depois você pega o celular. Vai estar arruinando aquele seu momento, né? Então, é uma coisa para as pessoas ficarem muito atentas, sabe? Não é fácil, porque é como você falou, né? O celular é uma coisa que meio que pesca a Mas gente. às vezes acaba Não, sendo um vício, né? De você, é tipo, só ficar viciante. ali, ali, É ali. viciante. Esses dias até uma coisa que eu tava escutando num podcast, que é sobre que a gente vai entrar aqui, né, em relação à rotina, você criar e manter uma rotina. Porque criar é fácil, principalmente início de ano a gente fala assim, vou fazer uma rotina, vou mudar meus hábitos, tá, mas como você vai manter, né? E eu ouvi num podcast falando, né, que se você só fica deitado o tempo todo dia, o que que seu corpo vai querer? Só ficar, a tendência é se você só ficar deitado. Agora, se você vai lá, porque às vezes a gente quer começar algo, já quer resultado rápido, já É. quer mudança rápida, só que é aquilo, se você começa e tem ali uma rotina e mantém essa rotina, o seu corpo ele vai mudando e você vai acostumar diferente do que você era antes. É a mesma coisa o hábito da leitura, né? Às vezes você fala, poxa, é chato ler, não sei o quê. Tá, mas quanto tempo você perde no celular que você poderia 10 minutos, 5 páginas, 10 páginas? Porque as pessoas, às vezes, elas querem manter assim, vou colocar uma meta muito alta e às vezes ela não consegue atingir e daí desanima no meio do caminho, né, Ana? Meta alta. Agora eu tô falando assim, como eu já trabalhei muitos anos, né? Mais de 20 anos no ambiente corporativo, grandes empresas, multinacionais, nacionais, como empreendedora também, e como pessoa. Eu vou te falar uma coisa: meta alta é uma ótima forma de você fracassar rápido. Porque É, você não vai conseguir. Então, assim, na hora de estabelecer metas, então a gente está falando, né? 2025 está só começando. Eu vou colocar que meta ali? Eu vou colocar ganhar 1 milhão? Cara, se você não tem subsídios, não tem nenhuma evidência de que seja possível você acumular essa meta, é somente uma meta irreal, é só para se frustrar, né? E as pessoas fazem isso direto, meio que é uma visão muito irrealista das coisas, né? E aí entra o que você falou, né? Tem um ditado muito antigo, acho que também era usado lá no seu estado, que é: o hábito faz o monge. sim. O hábito faz o monge. Eu me torno aquilo que eu vivencio todo dia. Então, se eu estou vivenciando somente a absorção desses conteúdos vazios, que não têm qualidade, que não têm profundidade, o que é que eu vou me tornar? Agora, se eu busco conteúdos que têm profundidade, que têm qualidade, que é baseado na ciência, pelo menos isso é um valor para mim, né? Que tem densidade ali, que me põe a pensar e a refletir sobre o que eu faço e vivo, eu vou me tornar também o reflexo dessas coisas. Então, não é bobagem a gente falar. É como você falou, né? Se eu fico o tempo inteiro ali, né, passivo diante das coisas, eu não vou construir nada além dessa mentalidade mesmo. Porque é o que eu estou fazendo, né? Você acha que as pessoas ficam muito na zona de conforto em relação a mudar os seus hábitos? Porque às vezes a pessoa sempre culpa o outro, mas nunca olha pra si, tipo, eu preciso mudar, eu vou mudar. Você acha que às vezes a pessoa, ela, poxa, que tem até uma frase, não sei se você já ouviu falar, tipo, a síndrome da Gabriela, né? Que o pessoal fala, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não vou mudar. O que que você fala em relação a isso? Eu penso assim, falando do brasileiro, tá? O Sim. brasileiro é tão criativo. E o brasileiro, ele é muito empreendedor, ele consegue se mover na direção das coisas.
Agora, ele tem aquele, que a gente chama de fogo de palha, né? Ele tem uma capacidade enorme de mudança, mas ele tem uma pequena capacidade de sustentação. É. Que começa, seria tipo assim, eu começo na animação, tô lá na energia e É. depois cai, seria isso. É isso mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, vou fazer, por exemplo, vou fazer faculdade. Aí você pergunta para a pessoa, escuta, você sabe quanto que custa 4 anos do seu curso? A pessoa não tem ideia. Ela só sabe que a mensalidade custa 199. Mas ela precisa fazer 199 vezes 12 vezes 4, somar isso às despesas de material, de livro, de transporte, de comida, de tudo. Mas elas não têm ideia. Então, é nessa sustentação que a pessoa se perde. Ela vai só na empolgação. Então, agora, 2025 começou, vou fazer inglês, vou começar o meu curso, né? Mas quando você olha assim a longo prazo, é da cultura do brasileiro a falta de planejamento. Outros povos não, outros povos já aprenderam a planejar. É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, é planejar. O que é que você quer fazer? Quanto custa? Até quando? Quem está envolvido no seu projeto também é importante, né? Porque às vezes eu estou construindo um castelo de cartas só para mim, aí depois eu descubro, puxa, eu tenho que falar com meu marido, tenho que falar com a minha irmã, que mora na mesma casa que eu. E Sim. como que você vai fazer, né? Então, o planejamento, eu acho que é uma coisa assim que, se você não tiver na mão, ele dificulta, né? Dificulta porque você começa a se deparar com coisas práticas ali da vida, né? Questões financeiras, questões de rotina, tudo. E aí, se Sim. você não tem um plano, como você vai fazer, né? Ô, Ana, e por que que às vezes a pessoa, a gente, né, o brasileiro, eu falo até por mim mesmo também, que às vezes eu começo algo bem, assim, animado e chega no meio do caminho e já começa a desanimar. Por que que a gente tem isso, né, de às vezes não conseguir manter, vamos supor, uma rotina ou um estudo? Tem alguma coisa a ver com a nossa mentalidade, merecimento ou não é preguiça mesmo? Não, eu acho que tem a ver com outra coisa, tem um estudo, né, que é famoso na área da psicologia, né, que é da recompensa. Então, o estudo da recompensa, ele coloca ali, né, os ratinhos na caixa. Então, não sei se você já viu isso, né, que é o ratinho que vai, põe a patinha lá, tlim, então ele ganha um pedacinho de comida. E esse estudo mostra como é um pouco da nossa mentalidade. Então, a gente acha que fez uma coisinha pequena ali, já tem que ter uma recompensa. Fez outra coisinha pequena, quer mais recompensa. Então, a gente não... e também isso é um elemento cultural, né? Essa coisa da premiação imediata. E na psicologia se fala do princípio do prazer, né? Que é assim, eu tenho que ser agraciado porque eu respirei hoje. Então, né? E muito do que se fala, por exemplo, hoje, esse termo que se criou, né, da geração mimimi, é isso. São pessoas que acham que tem que ser imediatamente premiadas pelas coisas que elas fizeram, às vezes coisas mais simples. Porque a gente está condicionado, isso é o estudo que ele falou do condicionamento operante, né? Eu acho que se eu fizer um pequeno esforço, eu já devo ser recompensado. E a grande maioria das coisas na nossa vida, na verdade, é fruto de longos esforços. É como você falou, eu não emagreço, a não ser que eu esteja doente, eu não emagreço em 10 dias. Então, quem dera Eu se emagreço fosse, em né? 3 anos. Eu não construo uma casa em 30 dias. Eu construo uma casa em 10 meses. E a gente acha que não. Por quê? Porque na nossa cultura se consolidou muito essa visão, sabe? Tipo, eu vou fazer um pequeno esforço e já vou ser recompensado. E não é verdade isso, né? As pessoas uma hora vão ter que encarar que isso não funciona no mundo real, né? Não funciona. Eu não construo uma carreira da noite para o dia. Eu não educo meu filho em 1 ano. Então, essa ideia que a gente precisa assimilar de que grandes conquistas precisam de grandes Grandes esforços. esforços. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Sim, a gente, não sei se você já ouviu, né, de algumas pessoas, às vezes a gente escuta assim, eu só não sou feliz porque eu não tenho dinheiro, né? O que você fala sobre isso? Você acha que só o dinheiro que traz felicidade, igual muitas pessoas
acham, né, que só não é feliz por conta de não ter dinheiro. Aí coloca, tipo, eu não tenho uma saúde porque eu não tenho dinheiro para pagar um médico ou para ir, né, numa nutricionista. Não tenho saúde, emocional porque eu não consigo pagar um psicólogo porque eu não tenho dinheiro. O que que você acha sobre isso? É falta de consciência também. Porque a gente tem essa tendência humana, é nossa mesmo, né? Da gente conseguir se desvencilhar muito rápido da nossa responsabilidade nesses aspectos. Então, eu posso facilmente dizer que eu não fiz tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Quando, na verdade, por exemplo, se você, às vezes, com um pequeno esforço, que não é financeiro, você consegue melhorar a sua qualidade de vida, seu bem-estar. Mas por que a gente não faz isso? Porque não tem consciência de que precisa fazer esse pequeno esforço, né? Vou dar um exemplo simples. Todo mundo tem aquele amigo ou aquela amiga que é uma pessoa difícil, fatalista, negativo. Por que você vai ficar convivendo com essa pessoa horas? Me fala. O que você faz com uma pessoa dessa? Você não deixa de ser amigo, né? Claro, mas você reduz o seu tempo de exposição a esse tipo de conduta. Para quê? Para que isso te afete o menos possível. Mas tem gente que não faz. Então, essa consciência, né, que a gente tem que ter de o que é que faz bem para mim. Que seria um ambiente tóxico, né? Seria um ambiente tóxico. E é muito essa questão. Eu acho que falta muita essa questão da pessoa ter consciência daquilo, né, Ana? Eu vejo muito isso. Em São Paulo até que não vejo tanto, mas às vezes no interior, né? Às vezes quando eu vou para minha cidade, eu vejo, né? Às vezes a gente cresci junto com os meus amigos, mas muita coisa hoje já não bate por conta dessa questão da consciência que eu já tenho. E eu falo, poxa, já não tá mais legal, esse ambiente já não me faz bem. Então, tudo que é o que você falou, falta consciência para as pessoas, né? E às vezes a pessoa fica ali, né, num relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, não é só profissional e nem amoroso. Tudo. É possível que a gente considere que uma pessoa que a gente ama muito seja negativa e tóxica para nós. E também é preciso que a gente considere que a gente seja uma pessoa tóxica também. Sim. Então, só que assim, se você não tiver consciência disso, você fica o tempo inteiro, né? É porque eu não posso fazer terapia porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou feliz porque eu não tenho uma mansão. É porque, quando, na verdade, isso é uma coisa para a gente desmistificar, tá? Outro estudo que eu até menciono no meu livro, ele fala o seguinte, bom, enfim, entrevistaram uma vastidão de pessoas e eles descobriram o seguinte: a partir de um determinado X de renda, não faz a menor diferença quanto dinheiro você tem. Você vai continuar sendo feliz ou infeliz do jeito que você é. Então, o que é que quer dizer isso? Primeiro, claro que ninguém vai ser feliz na miséria, né? Então, você precisa ter aquela pirâmide de Maslow, você precisa ter segurança, você precisa ter a pirâmide de Maslow, ela coloca ali, né, as necessidades básicas. Uma vez atendidas as necessidades básicas, comida, sono, segurança, saúde, todo o resto é consciência. Autorrealização, felicidade, bem-estar. E aí não depende mais de dinheiro. Porque se você pensar assim, que diferença faz eu almoçar hoje e eu vou pagar pelo meu prato R$ 30? Ou eu vou pagar 180 por aquele almoço? Às vezes você paga 180 e está infeliz. E às vezes a pessoa que está pagando 30, todo mundo está comendo, mas a pessoa que está pagando 30, ela tem mais gratidão, ela tem mais consciência, ela desfruta daquela alimentação ali com muito mais leveza, serenidade e cuidado do que a pessoa que está pagando, né? Até aquele negócio daquele homem que faz uma comida que joga um sal, assim, que tem ouro na carne. Você não precisa de nada disso. Então, o dinheiro, ele faz diferença e tem impacto na felicidade. Esse estudo, que é americano, infelizmente, ele não é da realidade brasileira, mas esse estudo americano, ele comprovou que acima de US$ 75 mil anuais, não faz a menor diferença quanto você ganha. Ou você vai continuar infeliz, ou você vai continuar feliz. Acima de US$ 75 mil. No caso do Brasil, a gente não tem nenhum estudo, pelo menos não que eu conheça, que determine qual seria o mínimo necessário para uma pessoa dizer, bom, a partir daqui, o problema não é dinheiro, o problema sou eu.
Eu que tenho que ter mais consciência da minha vida, alimentar melhor as minhas amizades, ter relações bacanas, desfrutar melhor do meu estilo de vida, né? E aí é isso, né? Muita gente, a gente fala com razão, né? Mas, claro, Sim. quando o brasileiro fala assim, dinheiro não traz felicidade, não é bem assim, né? O dinheiro traz felicidade, sim, agora até um certo ponto. A partir dali, meu caro, minha cara, você vai precisar encarar que, mesmo você tendo muito dinheiro, se você às vezes não resolver suas questões internas, Não vai. não vai. Sim. Não vai, não. Ô, Ana, que dica que você pode estar falando aqui para o pessoal em relação para começar um ano mais leve, né? Um ano para ter mais felicidade, para ter mais qualidade aí de vida. Olha, no meu livro lá eu até coloco, eu encerro o livro assim, que eu faço uma pequena lista, né, de coisas que deixam toda pessoa feliz. Acho que primeiro você fazer um exame da sua vida, né? Eu não espero que uma adolescente que tem 15, 16 anos faça um exame. O que seria o exame da O que vida? seria, né? Mas eu acho que qualquer pessoa acima dos 20 anos já tem maturidade suficiente para fazer esse exame de consciência. Né? Não é uma coisa religiosa, não. É assim, ó. O que eu fiz até hoje para mim? O que é que eu produzi até hoje para as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu amo, pessoas que se sacrificaram por mim, como meu pai e minha mãe? Para você, eu acho uma coisa tão absurda. Vou abrir um parêntese aqui. Eu acho um absurdo a pessoa ter a coragem de romper com o pai e com a mãe. É certo, nessas questões, né? Por exemplo, é uma pessoa tóxica, um lado ou outro, a gente nunca sabe quem, né? Mas eu acho isso um absurdo. A pessoa tem que ver, né? Que sacrifícios aquelas pessoas fizeram por você? Você foi grato? Aquela pessoa podia dar o que você tinha expectativa? Porque também tem, às vezes a pessoa tem uma expectativa realista, irrealista em cima dos pais, né? Então eu Sim. quero que meus pais provejam de tudo que eu preciso, me satisfaçam de tudo que eu preciso para viver. Mas a gente tem que fazer esse exame de consciência, sabe? Então, acho que o exame de consciência ali começa pelos 20 anos. Então, se você já tem mais de 20 anos, faça seu exame de consciência, que é assim, o que é que eu represento no mundo? Para mim e para as pessoas que eu amo. Né? A segunda coisa é observe os seus hábitos. Isso é muito importante. Observe os seus hábitos. Quando você acorda, o que você faz? Mapeia isso, sabe? Isso vai te dizer, olha, em 2025, se você continuar desse jeito, a coisa vai ser muito ruim ou vai ser excelente. Porque os hábitos é que dão pra gente, né? Essa consistência, né? De Do tudo que que a a gente gente vai faz. ser ou não, né? Do que a gente vai ser ou não. Então, mapeie seus hábitos durante uma semana, sabe? Pega um caderninho e anota. 7 da manhã fiz isso, 10 horas da manhã, 11 da noite eu estava fazendo o quê? E aí depois você olha para aqueles hábitos assim que você tem e pensa assim, isso vai me levar para onde isso aqui? Se você tem 30 anos e não fez isso ainda, já é um erro, né? Então, eu acho que duas coisas que podem ajudar muito no início de ano primeiro, esse exame de consciência, e segundo, essa olhada muito realista nos hábitos. De repente, você pode chamar uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente é honesta com você, uma pessoa na qual você confia, e perguntar para ela: olha meus hábitos aqui. O que você acha que eu tenho feito da minha vida? Se for realmente teu amigo, tua amiga, talvez diga alguma coisa que você precisa prestar atenção. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas você precisa prestar atenção. Então, quando a gente começa o ano com essa clareza, né? Eliminar hábitos ruins, criar hábitos positivos, bons, eu acho que já é um grande avanço. E aí você começa a olhar, né? Assim, fevereiro, março, você não conseguiu implementar mudança nenhuma, gente, tem alguma coisa errada, né? Às vezes a gente precisa de ajuda também para implementar algumas mudanças, né? Porque não depende só de nós. Principalmente no caso de homens e mulheres com filhos, né? Nem tudo depende da gente. Então a gente tem ali aquele núcleo familiar que a gente precisa, às vezes, né? Apoio, né? De apoio. É como você falou, eu não faço sozinho. Mas uma grande parte, né, é nossa própria responsabilidade.
E não culpar o outro, né? Pois é, e não culpar o outro, não culpar a falta de tempo, não culpar a falta de dinheiro. É claro que essas coisas existem, eu não sou, né, não estou vivendo no País das Maravilhas. Existe, mas assim, se a gente não tiver muita consciência, né, é muito fácil a gente cair no, na comodidade, né, de arranjar um culpado para tudo, tipo, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo, é porque eu moro longe, sabe? É, também não sou não tenho aquela ideia assim da meritocracia absoluta, né? Eu sei que diferentes cenários produzem diferentes mentalidades, mas sempre que a gente vê uma pessoa que tá bacana na vida, tá feliz, ela tem consciência. Ela não sofre quando ela precisa passar um tempo sozinha com ela mesma. A solidão não, a solidão é uma coisa que ela, a longo prazo, ela deixa marcas, ela causa, como você falou, depressão, ansiedade, sentimentos de inadequação, várias coisas, a solidão, mas a solitude não. A solitude é muito necessária, é muito saudável para a gente passar um tempo de exame, de consciência. Reflexão com a gente mesmo, né? Reflexão, pois é, eu não posso ter medo de ficar sozinha. Posso ter medo de pensar, olha, nossa, hoje eu fiz uma coisa que não foi legal. Vou pedir desculpa para uma pessoa que eu aborreci. Ou vou dizer para alguém, olha, você fez uma coisa que me magoou. Então, a comunicação também ajuda nesse aspecto, mas eu acho que começar o ano com essa clareza é libertador. Sim. E você acha que às vezes falta comunicação nas pessoas, tanto no profissional, um relacionamento, dentro de casa, você acha que falta às vezes um pouco de comunicação? Não só falta, como está provado cientificamente que as gerações mais jovens, inclusive crianças entre 4 e 8 anos de idade, elas estão apresentando uma severa perda vocabular. E elas também estão apresentando, isso é dado científico também, elas estão apresentando dificuldade de articulação oral. Sabe o que é isso? Falar. Porque tudo agora é mensagem de texto, celular, WhatsApp. Então, inclusive, tem gente que acha deseducado telefonar para alguém, né? Não sei se você já viu isso. Assim, outro dia eu estava vendo um meme e perguntei para minha filha, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu disse, mas escuta, quer dizer que é... Ela falou, não, mamãe, ninguém liga mais para ninguém. É difícil. Eu digo, pois é um problema, né? Então, a comunicação ela está muito prejudicada pelas tecnologias nesse sentido, né? A gente tem uma perda de interação de qualidade e, às vezes, a gente termina tendo que ligar para a pessoa para explicar uma mensagem mal feita. Não é? Por isso que, às vezes, eu prefiro mandar áudio do que escrever por conta da interpretação. Eu prefiro telefonar. Só que aí, meus áudios eu falo que não são áudios, são audiocast. É uma conferência, O Paulo, às vezes, fala pra mim, você manda um áudio de 3 minutos, mas sou eu, o meu jeito, né? Às vezes eu não consigo mandar ali, né? 1 minuto, depois mais 1 minuto, mas não, já mando tudo no áudio só. Eu falo assim, coloca no 2 e escuta aí. Quando a gente conversava mais, quando a gente interagia mais com as outras pessoas, esses riscos eram menores. Eles sempre existiram, mas eles eram menores, né? Porque eu tinha a oportunidade de dizer, não, mas e tal coisa? É isso mesmo? E aí, naquele diálogo, né, a gente se acertava. E agora é um dos males da comunicação assíncrona, né? Sim. Então, eu mando uma mensagem para a pessoa, ela não viu, ela só vai poder ver às 11 da manhã. Aí eu fico de 9 até 11 da manhã, minha cabeça criando 1000 hipóteses. Aí a ansiedade... Então, aí o cenário é esse, né? Entra a ansiedade. O cenário é esse, porque você fica tirando conclusões a partir de quê, né? Não tem elementos, né? Sim. Então, a comunicação agora, inclusive, para você ter ideia, como eu trabalho na área de educação também, muitas escolas estão... Bom, agora, a primeira coisa, a gente teve uma vitória enorme, que foi a proibição dos celulares na escola. Sim. Então, eu sou totalmente a favor, né? Eu já sempre dizia isso, né, gente? Não faz sentido uma pessoa eu estou aqui tendo uma aula de história greco-romana, mas estou escutando o MC não sei o que no meu celular. O cérebro, a pessoa que inventou aquela história de cérebro multitask enganou muita gente no mundo, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele não consegue fazer em profundidade 2 atividades de fundo intelectual.
Então, por exemplo, quando eu estou estudando e escutando uma música, na verdade, o meu cérebro ou está estudando ou está escutando a música. Ele não consegue fazer as duas coisas. O que é que eu consigo fazer? Duas coisas ao mesmo tempo. Uma atividade mecânica e uma de fundo intelectual. Tipo, tô estudando e tô fazendo comida. Sim, exato. Estou escutando um podcast da Nath, mas estou mexendo uma panela lá. Que é o que eu faço muito em casa. Né? Então, isso sim. E a aprendizagem das crianças estava sendo severamente afetada. Mas não só a aprendizagem. A capacidade de atenção sustentada, a capacidade de síntese. Porque, né? Então, primeiro já foi uma vitória aí, né? A gente ter conseguido. Finalmente, o Brasil acordou e agora está proibido, né? Somente em situações pedagógicas que podem ser utilizadas, né? Mas é isso, as crianças estão apresentando essa dificuldade. Vocabulário, extensão vocabular, capacidade de coesão, síntese, análise, pensamento crítico. Por quê? Porque não tem, né? Ela fica fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e não consegue, né? Porque o cérebro não consegue mesmo, né? E aí acaba afetando, né, Ana, em várias coisas. Entra em questão... Muito eu vejo, né, a questão de ansiedade. Até em jovens, hoje, a gente teve um podcast com uma psicóloga que ela falou que ela atende muito mais jovens do que pessoas adultas que já estão entrando nessa questão, né, de... não tá feliz na escola, bullying, enfim, entram várias coisas, daí entra a depressão, né? A depressão e outras doenças psicossomáticas associadas, né? Porque às vezes vem um conjunto de sintomas e condições que é difícil de tratar e de lidar, né? Sim. Por causa, muitas vezes, de um fator único, né? Que é a superexposição a esse ambiente hiperconectado, né? Sim. Tem um livro agora que é best-seller no mundo inteiro que ele fala sobre isso, A Geração Ansiosa. Um livro muito interessante. Agora não lembro o nome do autor, mas bom, enfim, gente, é ciência, né? Sim. É ciência. A ciência está provando. Olha, isso está te fazendo mal. Você vai continuar? É uma escolha, né? É uma de escolha. Você querer continuar ou não. Então, assim, não é para você jogar seu celular no fundo do rio. Como é que é esse rio que tem aqui do Tietê? Não é para você se isolar e se transformar numa ilha. É para você controlar o uso, a exposição e principalmente a qualidade do que você está acessando. Sim. Do conteúdo que você está acessando. Legal. Antes da gente encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial, de Alphaville. A Kellen Souza Boutique, a Kellen, que faz essas sandálias de luxo. Falo que a gente sai de Havaiana, né, de sandália, mas sai no luxo e no conforto, que é uma coisa que eu prezo muito. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Ana, para a gente encerrar, né? Você gostaria de deixar aí uma mensagem para o público, também onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Ótimo, obrigada. Eu tenho um perfil no Instagram, né, que é Ana_Moraes_MSC. Nesse perfil eu falo sobre bem-estar, trabalho, educação, são esses os principais temas, né? Eu tenho também um canal no YouTube que chama Professora Ana Moraes, onde eu também coloco vídeos lá. Vídeos mais, assim, né, 15 minutos, 20, né, falando um pouco sobre questões do desenvolvimento humano, né, que é a minha área também de trabalho. Então, nas mídias sociais eu só estou nesses dois. E tem um Facebook que eu nunca olho, porque quem tem o Insta tem que ter o Face para poder impulsionar, fazer aquelas coisas lá. Mas o Facebook eu não faço nem ideia do que é que alguém coloca lá, porque outro dia eu vi uma mensagem que tinha 3 anos atrás, então, né... E porque eu também me cuido muito, assim, de não ficar muito tempo, né? Assim, eu uso para trabalho. Então, estou sempre por ali. Sim. E agora, em breve, eu vou lançar, né? Em parceria com um ambiente em Cotia, em Ibiúna, né? Que é uma pousada que chama Pousada Paineiras. Vou lançar um retiro de bem-estar, que é um retiro de alguns dias, né? 2, 3 dias ali. Então, em breve eu vou colocar notícias sobre esse retiro. E também estou agora em turnê, né? Eu fiz um lançamento em Cotia, fiz um lançamento aqui no Shopping Pátio Higienópolis, do livro Reinventando a Felicidade. Fui para Recife, que eu sou pernambucana, né? Fiz o lançamento também do livro Reinventando a Felicidade lá em Recife, que foi lindo. Revi pessoas, dei muitos abraços, muitas pessoas que eu amo e que, né, foi um reencontro maravilhoso. E estou em turnê com o livro Reinventando a Felicidade, que está à venda, né, em todos os canais aí na Amazon, na Americanas.com, na Um Livro, no Scoob, né, que hoje é a principal plataforma de leitura. E, assim, divulgando o livro e falando um pouco sobre esse tema, que eu acho que é o tema da nossa vida. Sim. Ana, gratidão por você estar aqui no Natcast. E se você chegou até o final desse conteúdo e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha e eu espero vocês no próximo Natcast.